Tem crimes que não viram só notícia de jornal, né? Marcam época, mudam até lei. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos maiores casos criminais da história. Se preparem para uma lista de crimes tão pesados que parece até roteiro de filme, gente. E fica ligado, hein? No final do vídeo, eu revelo um caso cabeludo que até hoje a polícia não conseguiu resolver. Bora começar essa história? Londres, 1888. Uma cidade envolta em mistério e medo, onde a névoa não apenas cobria as ruas, mas também os corações dos seus habitantes. A névoa da madrugada, sabe como é? Gelada, densa, um prenúncio do terror silencioso que tomava conta da cidade. Cada esquina escondia segredos, cada sombra parecia ter vida própria. Lá no distrito de Whitechapel, a vida noturna fervia em vielas escuras. O cenário ideal para um fantasma que assombrava as madrugadas. As tavernas cheias de risos e conversas abafadas contrastavam com o medo que se espalhava como uma praga. E o nome dele? Jack, o Estripador. Um nome que ecoava nos becos, um nome que se tornaria sinônimo de terror. 5 mulheres, unidas por um destino cruel, cruzaram o caminho dele. Mulheres que viviam à margem da sociedade, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. Mas o que fazia do Jack diferente dos outros monstros? A brutalidade, a frieza, a precisão quase cirúrgica dos crimes. Ele não apenas matava, ele dissecava, transformando cada assassinato em um macabro espetáculo. E as cartas? As cartas. Mandava para a polícia, escritas com uma arrogância fria, calculada. Cada palavra era um desafio, uma provocação, um lembrete de que ele estava sempre um passo à frente. Um jogo de gato e rato onde quem ditava as regras era ele, o criminoso. A polícia corria atrás de pistas, mas Jack parecia sempre escapar, como uma sombra na névoa. Jack, o Estripador, não era só um assassino. Era um artista da morte, e Londres, a sua tela. Cada crime era uma obra de arte macabra, cada vítima, uma pincelada de horror. As investigações só mostravam o quanto a polícia estava engessada, sem saber lidar com a ousadia do Estripador. Os detetives se perdiam em teorias, enquanto Jack continuava seu reinado de terror. Enquanto isso, a imprensa fazia o quê? Transformava o terror em espetáculo, né? Cada manchete, cada artigo, alimentava o medo e a fascinação do público. A sombra do Jack ainda paira sobre Londres, um lembrete da fragilidade da vida. Um eco distante de um tempo em que o terror caminhava pelas ruas, invisível, mas sempre presente. Décadas depois do reinado de terror do Jack, o Estripador, era a vez do continente americano encarar um novo tipo de monstro. Um monstro que não se escondia nas sombras escuras das vielas, mas que caminhava entre nós à luz do dia, com uma máscara de normalidade que enganava até os mais atentos. Esse monstro não era um estranho, mas alguém que poderia ser seu vizinho, seu colega de trabalho, ou até mesmo um amigo. Ele se misturava perfeitamente, vivendo uma vida aparentemente comum e sem levantar suspeitas. O nome dele? Ted Bundy. Um nome que se tornaria sinônimo de terror e manipulação. Imagina um cara jovem, charmoso, com um olhar que penetrava a alma e um sorriso fácil. Ele tinha uma presença magnética, algo que fazia as pessoas se sentirem à vontade ao seu redor. Aquele cara que te passa confiança, sabe? Podia ser seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém que você encontraria na padaria ou no parque. Ele era o tipo de pessoa que você nunca suspeitaria. Essa era a máscara do Ted Bundy, a camuflagem perfeita para sua verdadeira natureza. Ele sabia como se misturar, como se tornar invisível em meio à multidão. Por trás daquela fachada de charme e inteligência, pulsava um predador frio e calculista. Ele era um mestre da manipulação, alguém que sabia exatamente o que dizer e como agir para ganhar a confiança de suas vítimas. Um mestre da manipulação, que usava o papo para atrair suas vítimas.
Ele sabia como fazer as pessoas se sentirem especiais, como se fossem únicas, apenas para depois revelar sua verdadeira natureza monstruosa. Mulheres jovens, seduzidas pela falsa promessa de segurança, aprisionadas num pesadelo real. Elas confiavam nele, acreditavam em suas mentiras e pagaram o preço mais alto por isso. O Bundy confessou ter matado mais de 30 mulheres, mas a polícia acredita que esse número seja muito maior. Suas ações deixaram um rastro de dor e sofrimento que ainda ecoa até hoje. O julgamento dele foi um circo midiático. As câmeras estavam sempre presentes, capturando cada movimento, cada palavra, enquanto o mundo assistia em choque. Ele se aproveitava da situação, tentava seduzir o júri com aquele charme. Ele sabia como manipular as pessoas, mesmo quando estava no banco dos réus. O Ted Bundy desafiou a forma como a gente encara o mal. Ele mostrou que o mal pode ter um rosto humano, que pode se esconder atrás de um sorriso e de uma aparência amigável. E essa é talvez a lição mais assustadora de todas. No mundo, todo mundo busca dinheiro, poder, sucesso. Em cada esquina, em cada escritório, a corrida pelo topo nunca para. Pessoas de negócios, empreendedores, todos com um objetivo em mente: vencer o jogo da vida. Mas tem gente que prefere desafiar as regras do jogo. Em vez de seguir o caminho tradicional, eles escolhem o caminho da ilegalidade, onde as regras são feitas para serem quebradas. E foi em Buenos Aires, em 2006, que um grupo de ladrões fez um plano tão ousado que ficou conhecido como o roubo do século, um evento que deixou a cidade em choque e o mundo inteiro boquiaberto. Esquece aqueles assaltos a banco clichês com máscara e arma na mão. Este roubo foi diferente, foi meticulosamente planejado, quase como uma obra de arte. O que aconteceu no Banco Rio foi surreal. Não era apenas um roubo, era uma performance, uma coreografia de precisão e engenhosidade. Imagina um plano que levou meses para ser arquitetado, executado nos mínimos detalhes. Cada movimento, cada passo, tudo friamente calculado. Enquanto a vida seguia em Buenos Aires, um grupo invadia o banco. A cidade estava alheia ao que estava prestes a acontecer. Um dos maiores roubos da história. No subsolo, uma equipe abria caminho por túneis, tudo friamente calculado. Eles usaram ferramentas de escavação, mapas detalhados e uma precisão cirúrgica. A tensão aumentava a cada segundo, enquanto os ladrões, disfarçados de reféns, distraíam a polícia lá fora. Era um jogo de gato e rato, onde cada segundo contava. O alvo? O cofre principal, claro. O coração do banco, onde estavam guardados os maiores tesouros. Milhões de dólares, guardados a 7 chaves, sumiram nas mãos dos ladrões. Uma fortuna que desapareceu como fumaça. Mas não era só pelo dinheiro, não. Para eles, era mais do que isso. Era pela arte da engenhosidade. Cada detalhe do plano mostrava uma habilidade quase artística, uma maestria no crime. Quando a polícia entrou no banco, já era. Os bandidos tinham evaporado. Eles deixaram para trás um banco vazio e uma cidade perplexa. O roubo do século não foi só um crime. Foi um evento que desafiou a lógica e a segurança. Foi um espetáculo de inteligência, de ousadia. Um plano perfeito que entrou para a história como um dos maiores feitos criminais de todos os tempos. Num mundo lotado de notícias, tem casos que são destaque no mundo todo. O sumiço da Madeleine McCann, em 2007, é um desses casos. Imagina uma família curtindo férias em Portugal, tranquilos. Os pais relaxando depois de um dia cheio, os filhos dormindo no quarto ao lado. Uma cena de paz que virou um pesadelo em segundos. Madeleine McCann, uma menininha de 3 anos, simplesmente desapareceu. O quarto vazio, a janela aberta, um silêncio de gelar a alma. A partir daquele dia, a vida da família McCann virou um turbilhão de angústia. O caso chocou o mundo.
A carinha da Madeleine estava em jornais, cartazes, em todo lugar. Mas com o tempo, as pistas acabaram, surgiram um monte de teorias, e o mistério só aumentava. Anos se passaram, e o caso Madeleine McCann continua um enigma sem solução. A gente mergulhou nos arquivos, desvendou casos, analisou cada pista, cada decisão. Mas a verdade, assim como a mente humana, é um labirinto cheio de sombras, né? Se prepara para conhecer um caso que mexe comigo há anos. Um quebra-cabeça sem solução, onde cada resposta só gera mais perguntas. Tá pronto para encarar o lado obscuro da história? Então fica comigo até o final, que juntos vamos tentar desvendar esse mistério.